Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ele, em decorrência, né, do número de mortos que a gente está tendo em São Paulo, que é na cidade de São Paulo, que é muito grande, ele teve que fazer uma intervenção na situação toda. Andressa Guaraná está direto do nosso departamento de jornalismo com a gente, né, Andressa? Muito boa tarde. O que o prefeito Bruno Covas resolveu fazer para tentar minimizar essas saídas das pessoas e, consequentemente, depois, mais pessoas contaminadas? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Alex, Rafa. Boa tarde a todo mundo. Bom, boa tarde na medida do possível, né? Porque nesse momento que a gente vive, é difícil falar boa tarde, bom dia, boa noite. Porque a situação está bem complicada. Aqui na cidade de São Paulo não é diferente do que está acontecendo no restante do país. E o prefeito Bruno Covas tomou algumas medidas para tentar evitar aí essa disseminação do coronavírus, mais ainda do que está acontecendo. Diminuiu o número de fluxo de pessoas na rua e ele antecipou 5 feriados aí a partir do próximo dia 26. Então, a gente tem 5 feriados sendo antecipados, que são eles: Corpus Christi, Kátia, desse ano e já do ano que vem. Do ano que vem? Também, já do ano que vem. E não é só esse feriado do ano que vem, não. Então é Corpus Christi desse ano e do ano que vem. O aniversário de São Paulo, que seria dia 25 de janeiro, também antecipado para na sequência desses 2 feriados. E também Consciência Negra dos 2 anos, que normalmente é novembro. Consciência Negra na sequência tanto de 2021 quanto de 2022. Ou seja, a partir do dia 26, a gente vai ter aí 10 dias direto de feriado até o dia 4 de abril, porque emenda no feriado da Páscoa. Então, agora, só para entender, ele precisava antecipar o feriado? Ele não podia simplesmente dizer, esses dias a gente vai agir como se fosse feriado? Ou ele não quer usar a palavra lockdown, ele não quer usar uma palavra que pode deixar a pessoa um pouco mais tensa do que ela já está? Então ele usa antecipação de feriados? Na verdade, ele chegou a falar sobre lockdown e o que o prefeito disse foi que a cidade não tem condições, não tem equipe da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana para garantir o lockdown. São cerca de 1.000 guardas civis metropolitanos que não conseguem conter, não conseguem fiscalizar, porque é muita gente nas ruas. E aí ele disse que o lockdown aqui na cidade de São Paulo é inviável, nas palavras do prefeito. Claro. Então, agora, Simone, pergunte. Eu acho que pode ser pior a emenda que o soneto. Porque se você vai ter 10 dias de feriado, a pessoa fala assim, bom, agora eu não vou trabalhar porque é feriado. Já não vou trabalhar porque o comércio está fechado. Não vou trabalhar porque o restaurante está fechado. O salão de beleza está fechado. Chega, está fechado. Então, eu vou viajar. O cabra não vai sair da cidade de São Paulo e vai viajar 10 dias para outro lugar e vai se contaminar lá ou levar a contaminação daqui para lá. Não vai ser pior a emenda que o soneto? Ou mais, né, Kátia? As pessoas podem, ser um estímulo para aglomeração ali clandestina. Sim. Um churrasco em casa, uma festa em casa, um jantar. Porque as pessoas vão estar sem trabalhar, vão estar em casa. A gente sabe que o índice de isolamento está longe do ideal, mesmo com essas medidas restritivas adotadas pela cidade, pelo estado. E aí 10 dias parados... Muita coisa. É um intervalo muito grande, mas qualquer medida, é triste a gente ouvi-la, porque só existem essas medidas porque tem um bando de retardado mental por aí. Não, mas é isso, Cátia, porque as pessoas não cumprem o que elas têm que cumprir. Mas são irresponsáveis, sabe por quê? Porque não... Isso que eu acho mais triste. Vai esperar o que acontecer com ela, alguém da família, para tomar a consciência do que tem que ser feito? Não, entendeu? E aí fica de novo, né? A gente está quantos dias já, Andressa, com mais de 2.600 mortes por dia no Brasil? A gente está com quase uma semana aí, próximo dos 2.000, passando do 2.000, atingindo 2.000. Tá bem feia a situação se a gente arredondasse 3.000 mortes por dia, num mês, a gente tem 90.000 pessoas morrendo no Brasil. Gente, é uma coisa surreal. Nenhuma guerra faz isso. Em uma semana, em um mês, uma situação como essa. Só ontem foram 2.648 pessoas mortas. Nossa, e nem foi o recorde, né? Esse nem é o número. Já teve, né? E, na verdade, a gente fala em número de pessoas mortas, mas existe uma outra questão, que são os hospitais, né? A gente vive um colapso na rede de saúde, tanto pública quanto privada. São quase todos os estados. Apenas um dos estados aí não enfrenta esse colapso. O Ministério da Saúde, aí, acima de 80%, praticamente já é considerado colapso, porque é quando a oferta e a demanda são incompatíveis. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nessa mesma coletiva que o prefeito anunciou as medidas restritivas e a antecipação dos feriados, ele anunciou, Kátia, Alex, Rafa, a primeira morte aqui em São Paulo de um paciente aguardando leito. Um paciente que morreu porque não pôde ser atendido a tempo.
E você sabe que às vezes a gente vê as pessoas questionando coisas assim, que é legal a gente até explicar. Quando a gente fala, a gente está com a capacidade de leitos de UTI em São Paulo em 80%. É leitos de UTI destinados ao Covid. Porque a gente tem os leitos de UTI destinados aos outros problemas de saúde que as pessoas continuam tendo, né, Andressa? Claro, até porque é importante até a gente, já que você tocou nesse assunto, reforçar que outras doenças graves, precisam ter um tratamento continuado, né? Sim. A gente fala, por exemplo, em oncologia, hospitais, eles estão fazendo isolamento, né, de áreas de oncologia para poder continuar atendendo esses pacientes que não podem simplesmente parar o tratamento, né? E por outro lado, sem prejudicar tanto os profissionais quanto os pacientes, tem as alas destinadas também à Covid-19. Mesmo porque, né, os profissionais da área de saúde, eu conheço vários médicos, amigos nossos, eles dizem que é tão complexo você falar de um atendimento para quem está internado, não só para quem está na UTI. Cada quarto que você entra, eles têm que trocar toda a roupa naquela forma que é certo de você tirar para você não se contaminar. Na UTI mais ainda. Então, acima de tudo, né? É um gasto de tempo, de energia gigante e mais do que isso, de insumos, né, também. Porque a gente está falando de material, que imagina quantas máscaras eles trocam, quantas roupas eles trocam. Roupa, luva, né? Luvas. Então, tudo isso também, a gente tem que ver que vai entrar num colapso também nesse sentido, né, Andressa? E no momento que a gente fala em quase 3 mil mortos, qualquer minuto, qualquer segundo, significa que pode deixar de salvar alguma vida, né? Então,